Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bom? Estou aqui na segunda praia da Ilha das Couves, lugar indescritível, lugar maravilhoso. E graças a Deus, Deus está nos proporcionando um sol também que também é indescritível. A passagem que eu selecionei aqui para a gente conversar se encontra no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo, diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Interessante essa passagem aqui, que Filipe foi impelido pelo Espírito Santo a passar pelo deserto, né, onde estava este eunuco etíope, que era responsável aí pelos tesouros da rainha dos etíopes. Então uma pessoa bem influente naquela região. Ele estava vindo adorar o Senhor, provavelmente para participar de alguma das festas fixas. Então provavelmente esse eunuco etíope é um prosélito, né? Que é uma pessoa que foi convertida ao judaísmo. E aí ele voltou, provavelmente dessas festas fixas aí do Senhor, para sua terra. E pelo jeito, esse eunuco etíope, melhor dizendo, ele era tão poderoso e influente que ele tinha até mesmo uma cópia das escrituras do Senhor. Nós sabemos que pessoas que tinham cópias das escrituras eram pessoas bastante influentes, bastante poderosas. Não era qualquer pessoa que tinha uma cópia do profeta Isaías, né? Não só do profeta Isaías, mas das escrituras sagradas em si. Mas ele chegou, estava lendo o profeta Isaías e ele ficou na dúvida. E aí o Espírito pediu para Filipe, falou: Filipe, acompanha essa carruagem. Filipe foi lá, acompanhou. E a pergunta que Filipe fez é uma pergunta muitíssimo interessante, mas muito interessante mesmo. Filipe, no versículo 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Que pergunta maravilhosa! Essa passagem é uma das passagens que eu utilizo para um estudo aí evangelístico, para quando uma pessoa quer conhecer um pouco do verdadeiro evangelho, do evangelho de Cristo. Eu começo justamente com essa passagem aqui do Filipe e o eunuco.
E é uma pergunta que é não só para eles daquela época, mas para nós hoje. Às vezes a gente lê a palavra de Deus, pelo menos acontecia muito comigo. Eu li a palavra de Deus, não conseguia entender, não conseguia lograr êxito em aprender da palavra de Deus. Sempre gostava muito de estudar a palavra de Deus, mas não conseguia ter o discernimento aí para chegar e entender de fato a palavra de Deus. Mas, a partir do momento que eu me humilhei, orei bastante ao Senhor, fiz também um curso de teologia da Igreja de Cristo, a Igreja Verdadeira do Senhor, e graças a Deus eu consegui me libertar do evangelismo, do mundo evangélico que vai tão contra a palavra de Deus. E aqui, você já se perguntou isso? Essa pergunta aí que Filipe fez para o eunuco, você entende aquilo que você está lendo? Porque às vezes a gente lê, mas não consegue entender. Então é sempre interessante, quando você for estudar a palavra de Deus, quando você for querer entender um pouco mais da palavra de Deus, é você buscar uma pessoa que realmente entenda da palavra de Deus para te explicar. Uma pessoa que realmente tem um testemunho de vida para poder te explicar. Porque não adianta também você chegar num local aí que você vê que a pessoa não dá um bom testemunho de vida, não consegue viver aquilo que ela prega. Então, o interessante é você tentar encontrar essa pessoa que realmente reflita a luz de Cristo e seja sábia no Senhor, para poder te explicar um pouco mais da palavra de Deus. Aqui quando a gente vê o que Filipe ele falou aqui para o eunuco, aqui no versículo 34, olha só o que o eunuco pergunta para Filipe. Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, olha que interessante essa passagem. Versículo 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, aquela passagem de Isaías, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, olha só, ele enxergou uma oportunidade de poder pregar a palavra de Deus para aquele eunuco etíope. Ele enxergou essa oportunidade e através daquela passagem que ele havia lido do profeta Isaías, o eunuco havia lido para ele explicou a palavra de Deus para aquele eunuco. E olha que interessante que aconteceu depois que ele explicou, falou de Jesus, explicou o evangelho de Cristo puro e simples para aquele eunuco. Olha o que aconteceu depois. Versículo 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Interessante, né? Vamos lembrar que o eunuco, ele estava atravessando o quê? Um deserto. Antes de uma pessoa atravessar um deserto, com certeza ele já tinha preparado a carruagem de uma forma onde ele tinha que armazenar a água para conseguir chegar até o outro lado do deserto. Então, para atravessar um deserto, obviamente a gente tem que levar um pouco de água. Mas ele atravessando, ele encontrou um local onde havia água. E olha só o que aconteceu na sequência. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. Então, se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, lembrando que Filipe já havia explicado para o eunuco exatamente quem era Jesus. Se você realmente crê que Jesus é o Filho de Deus, ele morreu numa cruz para poder salvar as nossas almas do pecado, da maldade, de tudo aquilo que nos afastava de Deus. Se você crê nisso, essa foi a pergunta que Filipe fez. E essa é uma pergunta
que eu faço para as pessoas quando eu estou estudando o Evangelho com essa pessoa. Você crê de todo o coração no Evangelho que eu acabei de te explicar? E olha só a resposta do eunuco. Versículo 37. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você proferiu isso com a sua boca, com os seus lábios e com o seu coração, se você crê realmente que Jesus morreu numa cruz por amor a você e a toda a humanidade, se você crê de todo o seu coração de que você precisa de Cristo para ser salvo, para você aprender a viver uma vida que seja de acordo com a vontade de Deus, se você crê nisso, olha o que aconteceu depois. Assim, versículo 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Então, se você crê realmente, no fundo da sua alma, que Jesus é o Filho de Deus, não basta só crer. Aqui Filipe o batizou. Então aqui ele fala: então Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe foi até a água, como esta água aqui, ó. Os dois foram e Filipe o batizou. Vamos lembrar que na carruagem do eunuco provavelmente tinha bastante água. Tinha bastante água para poder... para sua carruagem poder atravessar o deserto. Por que será que ele não utilizou a água da carruagem, então? Porque o verdadeiro batismo é aquele que você tem o corpo todo imergindo na água. Então ele provavelmente encontrou um lago, um riacho, lá no deserto, e aí ele foi imerso, foi batizado. Filipe o batizou. E qual é a consequência desse batismo? Para perdão de pecados e para receber o Espírito Santo. Olha o que aconteceu com o eunuco um pouquinho depois de ser batizado. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, que é o diácono que foi levantado em Atos 6. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais. E a consequência do batismo, ó. E cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Então o evangelho de Cristo é um evangelho puro e simples. Você entende o evangelho, entende o que Jesus Cristo fez por mim e por você, profere assim como proferiu o eunuco, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, e depois que você, no fundo da sua alma e do seu coração, depois que você aprendeu sobre o evangelho de Cristo, entendeu sobre o evangelho de Cristo, se arrependeu de seus pecados de coração, você é batizado, imerso numa água semelhante a essa, uma água, qualquer água, com o corpo todo dentro da água, e depois disso você recebe o Espírito Santo, recebe o perdão dos pecados, assim como está prescrito em Atos 2:38, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado para perdão de pecados e receber o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Então, depois que o eunuco foi batizado, depois que ele entendeu o evangelho, ele recebeu o perdão dos seus pecados, depois do batismo, no momento do batismo, melhor dizendo, recebeu o Espírito Santo do Senhor no momento do batismo, e depois, qual que é a consequência disso? Ele saiu alegre, ele saiu feliz, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, meu irmão e minha irmã, amigo
que está acompanhando o canal, se você quer ter a sua vida cheia de alegria, da mesma forma como o eunuco, da mesma forma como eu e qualquer irmão em Cristo que recebeu o verdadeiro evangelho, busque isso. Encontre essa pessoa. Se possível, quiser mandar uma mensagem para mim, vou ter o maior prazer em explicar para você a alegria de ser um verdadeiro cristão. Que Deus abençoe seu dia e eis a água que te impede de ser batizado.